E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, dia 14 de março de 2018, eu acordei com uma notícia bem triste sobre a morte do meu físico favorito, o Stephen Hawking. Não só um físico, mas o cara é um ícone, um ídolo. Particularmente um ídolo meu, e essa data não podia passar em branco. Aqui eu vou falar um pouco sobre o Stephen, sobre o legado que ele deixou, sobre as coisas que ele fez, sobre a opinião dele, e tem muitas coisas que podem acrescentar na nossa vida, como acrescentou na minha. Ele era professor de matemática na Universidade de Cambridge e ocupou até a cadeira que já foi do Isaac Newton, além também de ter sido diretor do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica. E dois fatos curiosos sobre ele são que ele nasceu há 300 anos exatos depois da morte do Galileu e morreu hoje no dia que nasceu Albert Einstein. Com 17 anos ele entrou na University College para estudar física, em Oxford, que foi também a cidade que ele nasceu. Ele queria estudar matemática, mas como não tinha o curso, ele acabou estudando física, e hoje ele é um dos maiores físicos da humanidade. Com 21 anos após ele se formar, ele descobriu que ele tinha ELA, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa que causa a morte dos neurônios motores, aqueles responsáveis pelos movimentos. E isso me faz lembrar uma frase dele que diz que sem as imperfeições nós não existiríamos. Os médicos diziam que ele não ia passar dos 30, só que mesmo sem os movimentos, o cérebro ficou intacto. E tem outra frase dele muito boa: a inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Ele teve 3 filhos, se tornou PhD em Cambridge, e aí começaram as teorias sobre buracos negros, que foi o boom da carreira dele, que ele fala que buracos negros não são tão mortos assim, e que podem soltar radiação antes de desaparecer. E ele até discordou de Einstein quando Einstein disse que Deus não joga dados. Aí ele brincou com isso. A existência dos buracos negros sugere não apenas que Deus brinca de dados, mas também nos confunde ao jogá-los onde não podem ser vistos. Em 88 ele lançou um best-seller, A Breve História do Tempo. Em relação à religião, ele se considerava ateu e usava a palavra Deus apenas como um sentido de metáfora. Há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vai ganhar porque ela funciona. Por haver uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar ele mesmo do nada. A criação espontânea é a razão pela qual existe ao invés de não existir nada. É a razão pela qual o universo existe, pela qual nós existimos. E antes do Big Bang, como era o universo? Ele dizia que nada do que poderia existir antes do universo tem algo a ver com o que veio depois. Então não se pode explicar com teorias atuais o que aconteceu antes. Nenhuma lei da física se aplica a isso e o universo evoluiu de forma independente. Sobre extraterrestres, ele fala que nós não estamos prontos para esse contato. Se existir uma vida inteligente lá, nós devemos ouvi-la. Um dia receberemos um sinal de um planeta como este, mas devemos ter cuidado ao respondê-lo. Encontrar uma civilização avançada pode ser um encontro entre Colombo e os índios, e nós sabemos que isso não acabou muito bem. Recentemente ele falou também do Trump na presidência dos Estados Unidos. Já foram os dias em que poderíamos ficar sozinhos contra o mundo. Precisamos fazer parte de um grupo maior de nações, tanto para a nossa segurança quanto para o nosso comércio. E recentemente, quando Trump não assinou o Acordo Climático de Paris, estamos perto do ponto de inflexão onde o aquecimento global se torna irreversível. A ação de Trump poderia empurrar a Terra sobre a borda para se tornar como Vênus, com a temperatura de 250 graus e chovendo ácido sulfúrico. E agora, para encerrar o vídeo, um dos meus temas favoritos: 4 formas de que o mundo pode acabar. Primeira forma em qual o mundo pode acabar é através da inteligência artificial. O desenvolvimento de uma inteligência artificial total pode levar ao fim da raça humana. As máquinas iriam se evoluir sozinhas, refazer o próprio projeto a uma velocidade cada vez maior. Humanos, que são limitados por uma evolução biológica lenta, não poderiam competir e seriam substituídos. É aquela história da máquina superar a gente e nos considerar um erro e tentar nos apagar. Em segundo lugar, uma guerra nuclear. Hawking disse: o fracasso humano que eu mais gostaria de corrigir é a agressão.
extinção pode ter sido uma vantagem para a sobrevivência na época dos homens das cavernas, para conseguir mais comida, território ou parceiros para a reprodução, mas agora é uma ameaça que pode destruir todos nós. Uma grande guerra mundial significaria o fim da civilização e talvez o fim da raça humana. Em terceiro lugar, um vírus criado por engenharia genética. No longo prazo, eu fico mais preocupado com a biologia. Armas nucleares precisam de instalações grandes, mas engenharia genética pode ser feita em um pequeno laboratório. Você não consegue regulamentar cada laboratório do mundo. O perigo é, seja por acidente ou algo planejado, criemos um vírus que possa nos destruir. Há muitos acidentes que podem afetar a vida em um único planeta. Não acho que a raça humana vai sobreviver aos próximos 1000 anos, a não ser que nos espalhemos pelo espaço. Quarto e último, o aquecimento global. Uma das consequências mais graves das nossas ações é o aquecimento global, causado pela emissão de crescentes níveis de dióxido de carbono resultantes da queima de combustíveis fósseis. O perigo é que o aumento da temperatura se transforme em um processo autossustentável, se é que já não está assim. Secas e devastações de florestas estão reduzindo a quantidade de CO2 que é reciclada na atmosfera. Além disso, o derretimento das calotas polares vai reduzir a quantidade de energia solar refletida de volta para o espaço, e assim aumentar ainda mais a temperatura. Não sabemos se o aquecimento global vai parar, mas o pior cenário possível é que a Terra se transforme em um planeta como Vênus, com a temperatura de 250 graus na superfície e chuvas de ácido sulfúrico. A raça humana não pode sobreviver a essas condições. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Essa foi a estreia de um quadro aqui no canal chamado Mentalidade. E eu vou trazer algumas informações na psicologia e na ciência com que elas ajudem a melhorar nossa qualidade de vida. Então é isso. Um forte abraço. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Se vocês quiserem sugerir um tema para algum próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários. E a gente se vê aqui nesse mesmo canal. Tchau!